Eu sabia das coisas que ele me contou. Eu sabia como Nathaniel temia estar naquela casa. Ele teve pesadelos por pelo menos uma noite. Vamos tentar te proteger para evitar novos machucados. Quantas pessoas estavam na sua casa naquela noite? 2. Eu senti isso. Eu me segurei o máximo que pude. Estou com um aperto no estômago. Isso é horrível. Não se faz isso com uma criança. Oregon, Illinois, 17 de fevereiro de 2021. Por volta das 2h35 da manhã, o 91 recebe uma ligação desesperada pedindo ajuda. Uma mulher diz que seu filho não está respirando. A polícia de Oregon corre até a casa dela, no quarteirão 400 da South 10th Street. Quando eles chegam, Sarah Safranik, de 34 anos, conta à polícia que acordou no meio da noite para ir ao banheiro. No caminho de volta para a cama, ela parou para ver como estava seu filho de 7 anos, Nathaniel Burton. Quando Sarah se inclinou para beijar sua testa, percebeu que ele estava frio, sua pele estava azulada e ele não estava respirando. Sarah direciona os policiais ao quarto do filho, onde os oficiais encontram Nathaniel no chão ao lado da cama. Seu pai está fazendo RCP. Os paramédicos chegam e levam Nathaniel para um hospital próximo. Infelizmente é tarde demais. Uma hora depois, aproximadamente às 3h25 da manhã, Nathaniel é declarado morto. Mais tarde, naquela manhã, enquanto o sol nasce e a notícia da morte de Nathaniel se espalha pela pequena cidade à beira do rio, a comunidade fica em choque. Foi um acidente estranho? O que fez esse menino aparentemente saudável morrer de forma tão repentina e inesperada? 18 de fevereiro de 2021, na manhã seguinte, o legista do condado realiza a autópsia de Nathaniel. Os resultados são de arrepiar. A morte de Nathaniel não foi um acidente. Ele foi sufocado até a morte. A morte de Nathaniel é considerada homicídio. Os detetives conseguem um mandado de busca e acionam a unidade de investigação de cena de crime da Polícia Estadual de Illinois para examinar a casa. Durante a busca no quarto de Nathaniel, os investigadores percebem algo estranho. Não há travesseiro de dormir, só um travesseiro em formato de rosquinha no chão. Quando eles retiram os lençóis, fazem uma descoberta macabra: manchas de sangue no colchão de Nathaniel, perto de onde sua cabeça ficaria. Do lado de fora, os investigadores revistam o lixo e acham lenços ensanguentados em um saco. Mas é o que eles não encontram que acende o sinal de alerta. Não há evidências de arrombamento ou de um intruso. As únicas duas pessoas na casa, quando Nathaniel foi assassinado, eram sua mãe e seu pai. Quero garantir que você entenda seus direitos antes de falar comigo, ok? Você não é obrigado a falar, embora eu ache importante, mas não é obrigatório. Eu não posso. Eu não vou te forçar a falar comigo. Ok, não se trata só de eu querer que você fale comigo. Eu também quero poder te contar algumas coisas. Então, quando terminarmos aqui, teremos uma ideia muito mais clara do que aconteceu, certo? Na delegacia, um detetive se senta com o pai de Nathaniel e não mede palavras. Certo, então seu filho ele foi sufocado, certo. O patologista, que é o médico que faz a autópsia e depois dá os resultados, diz que isso não aconteceu sozinho. Ele foi sufocado por outra pessoa. Só estavam você e Sarah naquela casa. Quando perguntamos pela primeira vez, você sufocou seu filho? Não. Ok, então você está numa situação incrivelmente difícil agora. Ok. Você está aqui nesse lugar entre sua esposa, que você ama, e seu filho falecido. Mas na sua mente você sabe que se não fui eu quem o sufocou, foi ela. Ok, eu entendo que a causa da morte é sufocamento, mas existe a possibilidade de que ele mesmo tenha feito isso? Não. O detetive pede ao pai de Nathaniel para contar como foram as últimas horas do filho. Depois do jantar, ele ficou brincando um pouco com o cachorro.
Por volta das 8h30, ele geralmente vai para a cama. Eu leio um livro para ele. Você entra no quarto e lê um livro para ele? Sim, li um livro para ele. Então, 88H30 você lê para ele. Ele adormeceu enquanto você estava lendo? Não. Não. Eu geralmente entro. Ele me dá abraços e beijos antes de dormir. Ok, então ele ainda estava acordado. Ele ficou por ali, luzes apagadas. Ele fechou a porta e pegou ele. Deixo um pouco aberta normalmente para que entre um pouco de luz lá dentro. Após dar boa noite ao filho, o pai de Nathaniel foi para a sala e assistiu TV com Sarah por volta das 21 horas. Ele afirma que deixou Sarah na sala de estar e foi dormir. Então você entra, vai para a cama e adormece. 9h30 por aí. Qual é a próxima coisa que você lembra que aconteceu? Quer dizer, a gente acordou tipo 2h30 da manhã. Ele não está respirando. Ele não está respirando. Ok. Como ela está? Você a ouve gritando do quarto ou ela entra? Eu abri meus olhos e ela estava bem na porta. Ela não está respirando. Ele não está respirando. Ok. Ele disse que pegou o celular e correu para o quarto de Nathaniel. Foi aí que vi que ele estava pálido e ficando roxo. Sem saber que sua esposa já estava ao telefone com o 911, ele também ligou para o 911. Então eu tirei da cama, como fui orientado pelo telefone, comecei a fazer RCP e avisei quem chegasse. Então, das 9h30 às 2h30, você não sabe o que aconteceu entre Sarah e seu filho? Não. Tudo o que eu sei é o que aconteceu desde a hora que eu acordei até agora. O detetive percebe que ele não está sendo totalmente sincero. Por enquanto, o pai de Nathaniel pode ir embora. Ele volta sua atenção para sua outra principal suspeita, Sarah. Ok, xerife, eu sei o que aconteceu naquela noite. Ok, eu sinto muito por você por isso ter acontecido. Eu sei o que aconteceu. Agora é nossa hora de conversar e entender o motivo disso. Eu só estava tentando depender do meu marido ou de mim mesma. Diga isso de novo. Eu disse, eu só estava tentando... Depender do meu marido ou do meu... bem, essa é meio que a situação em que estamos, onde seu filho morreu por sufocamento. Ok, ele morreu por sufocamento. Quantas pessoas havia na sua casa naquela noite? 2. Ok. Sarah, temos que ser honestos sobre o que aconteceu aqui e me explicar. Estou aqui para ouvir porque isso aconteceu. Me explique, Sarah. Eu sei que você quer. E agora esse garoto matou meu filho. E como isso aconteceu? Eu não sei. Eu sei. Naquela noite antes de dormir, eu disse a ele que estava tudo bem. Meu marido leu para ele. Eu sei. Eu sei. Está tudo bem. Eu sei que ele estava bem até não estar mais, até que alguém entrou lá e sufocou ele. Eu não machuquei ele. Sarah, não faça isso. Eu vou precisar entrar no carro porque eu não machuquei ele. Você quer devolver isso, sim? Quero sim. Não. Neste ponto, a polícia tem que liberar Sarah. Então, a avó paterna de Nathaniel aparece e o que ela revela muda completamente a investigação. Certo, então obviamente você sabe sobre o que estamos conversando hoje. A autópsia foi feita ontem. E a causa preliminar da morte é sufocamento. Eu me sinto o melhor possível. Me diga por que você não está surpreso ao ouvir que essa é a suspeita. Nathan já me disse várias vezes. Mamãe entra, coloca um travesseiro em cima do rosto dele e ele não consegue respirar. Como quando ele está na cama. Sim, ela é conhecida. Ele também disse que ela pula em cima dele e ela é uma mulher grande. Sim. E ele não consegue respirar. Então isso foi tipo durante a noite? Enquanto o papai está dormindo. Ele disse, o papai está dormindo.
a mamãe. Ele usa outro quarto e cobre a cabeça com o travesseiro. Certo. Isso não é tudo o que o pequeno Nathaniel confidenciou a ela. Então, mas a banheira, o papai atirou de cima de mim porque a mamãe estava tentando me afogar. Isso foi na banheira. Ele teve que tirá-la de cima dele e ela o estava segurando debaixo d'água no banheiro. A violência não parou por aí. Eu estava no banheiro com Nathan, cheio de marcas roxas e azuis, e eu saí correndo. Onde estavam as marcas roxas e azuis? Por todas as costas dele. A avó de Natanael diz que contou ao filho sobre os hematomas que viu nas costas de Natanael e o confrontou sobre o incidente na banheira. Então, quando você o confrontou, ele me disse que teve que tirar Sara de cima dele. Ele disse, sim, eu fiz isso. Sim. E você, o que aconteceu depois disso? Nada. Depois ele foi falar com Sara e ela ficou brava e negou tudo. O DCFS ficou sabendo disso? A gente relatava tudo e eles não davam importância. O quê? Eu liguei para a linha direta. Eles me disseram que só fariam algo se fosse um ato realmente grave ou se alguém fosse hospitalizado. Eles não podiam fazer nada. O detetive observa que o filho dela nunca mencionou esses incidentes para ele na entrevista policial. Então nós o entrevistamos ontem. Foi meio como se ele não soubesse de nada. Como podemos fazer com que ele admita mais dessas coisas que ele sabia, contando a verdade para você? Ele tem medo dela. Você tem alguma dúvida sobre o que aconteceu? Tenho certeza de que foi ela quem fez isso. E você estava preocupado que isso fosse acontecer antes mesmo de acontecer? Certo. E ele meio que te contou. O próprio Nathan te disse que isso ia acontecer. Quase exatamente a mesma criança. Ele meio que me disse várias vezes, mamãe não me quer. Quando a polícia encontra a mãe de Sara, ela faz uma declaração igualmente direta e condenatória. Eu amo a Sara. Mas eu estou curiosa, cara. Esse é meu neto. Você está curioso porque acha que ela matou o filho. Sabe de uma coisa? Eu já sabia que ela tinha feito isso antes mesmo do legista ligar e me contar que ele foi sufocado. Eu sabia. Ele contou. Às vezes a mamãe entra no quarto e senta ao meu lado como se fosse me sufocar. Perguntei, como assim? E ele respondeu, às vezes com um travesseiro. Ele disse, às vezes ela está enrolada num cobertor e deita sobre mim. Perguntei, e você levanta? Ele respondeu, sim, levanto e grito. Então ele estava apavorado de ficar lá com ela. Ele fez comentários dizendo que achava que ela ia sufocá-lo. Ele me disse na lata. Ele falou, ela vai me sufocar ou me afogar um dia. Eu sabia como ela tratava ele. Eu sabia das coisas que ele me contou. Eu sabia o quanto Nathaniel estava assustado de estar naquela casa com ela. Eu sabia quando liguei para o DCFS no ano passado tentando tirar ele daquela casa e eles não fizeram nada. Ok, então podemos afirmar que você não tem mais dúvida de que foi a Sara. Eu estou enjoada. Eu literalmente vomitei ontem. Eu só estou percebendo que minha filha finalmente fez o que a gente achava que ela faria. Eu não acho que ela odiava ele, mas ele era um fardo para ela. Então, se ela realmente matou ele, você acha que foi por isso? Só porque ela via ele como um fardo? Eu não sei. À medida que o foco da investigação se volta rapidamente para Sara, os detetives descobrem seu histórico de problemas de saúde mental e abuso de remédios controlados e álcool. Eles também investigam denúncias das avós de Nathaniel e de outros sobre abuso relatado ao Departamento de Serviços para Crianças e Famílias de Illinois. O que eles descobrem é preocupante. Com base em registros entre 2018 e 2021, o DCFS visitou a casa de Sara para investigar várias denúncias de abuso e negligência infantil, mas nenhuma acusação foi feita, e Nathaniel continuou sob os cuidados dela. 23 de fevereiro de 2021. À medida que os dias passam e a investigação continua aberta, a comunidade se reúne para uma vigília à luz de velas para homenagear o garotinho que seus professores descreveram como muito inteligente e um amor de pessoa. Nem Sara, nem o pai de Nathaniel vão à vigília. Após falar com a mãe dele,
o pai de Nathaniel se reúne de novo com a polícia. Quero te perguntar sobre qualquer coisa que você tenha visto acontecer entre ele e Sarah, mas não precisamos falar sobre aquela última entrevista. Vamos, sabe, estamos conversando aqui agora e eu só quero que você me conte agora, porque eu conversei com sua mãe e sua mãe me disse que já te contou sobre coisas ao longo dos anos que ela mesma presenciou. Sei que você pelo menos sabe disso, mas também percebeu outras coisas ao longo do tempo e teve mais tempo para refletir agora. E você disse que talvez naquele dia, quando eu falei com você pela primeira vez, foi muito recente e você não estava com a cabeça no lugar. É isso que você está dizendo? Ainda não estou com a cabeça no lugar, mas vou tentar lembrar. Certo. Então, ok, bem, o que eu mencionei foi aquele incidente em que vocês, Nathaniel tinha ido até sua mãe e sua mãe... Ela disse que quando viu machucados nas costas dele. Ok. E você pode me contar o que sabe sobre isso? Sim, certo. Me conte exatamente o que eu não sei. Realmente não me lembro do que era tudo isso. Você acha que era isso que ela sabia? Eu estava dizendo talvez alguns anos atrás, Só me diga o que aconteceu. Basicamente... bateu nele com a bengala dela. Eu tive que tirá-la de lá. Ela estava batendo nele onde conseguia nas costas. E ela estava usando a bengala dela. Sim. Onde isso estava acontecendo? Na sala de estar. E você sabe por que naquela hora? Eu não tenho certeza do que se tratava tudo aquilo. Onde ele estava, em pé ou deitado? Ele estava começando a se agachar e eu simplesmente entrei na hora. Acho que eu estava saindo do banheiro naquele momento. Eu realmente precisei puxá-la para afastá-la dele. Então ela estava batendo nele com a bengala nas costas? Sim. E você a segurou e fez ela parar? Sim. Então, o que Nathaniel estava dizendo ou fazendo enquanto ela batia nele? Por favor, pare. Então, ok, sobre os incidentes que conversamos aqui, você está ciente de que ela bateu nele com a bengala nas costas. Como você descreveria essa situação? Sua mãe te contou isso? Nathaniel disse que ela o segurou debaixo d'água na banheira. Tudo bem. E quanto a... Quando ele disse para ela que ela o sufoca, coloca um travesseiro sobre a cabeça dele... O que ela te disse sobre isso? Isso. I don't believe she has, but the more I think about things, I'm sure it'll pop up. Apesar de admitir que testemunhou Sarah machucar Nathaniel em várias ocasiões, o pai de Nathaniel ainda expressou suas dúvidas sobre a culpa dela. Você nunca, depois de ver tudo isso, ouvir tudo isso, nunca pensou que tinha algo errado aqui? Eu sabia que havia problemas. Sim, nunca imaginei que ela teria matado nosso filho. Pessoalmente, não sei se isso é verdade. Sei que você afirma que é. É difícil para mim acreditar nisso agora. Por que você não me diz um motivo pelo qual não consegue acreditar nisso? Porque todo esse tempo eu achei que ela só estava brincando com eles. Enquanto o pai de Nathaniel continua negando a possível culpa da esposa, a polícia recebe uma denúncia. Um funcionário de um lava-rápido próximo, que Sarah frequenta, encontrou um travesseiro dentro de uma caçamba. A polícia recupera o travesseiro e o envia para análise forense. Também obtém imagens das câmeras do Lava Rápido, esperando identificar quem descartou o travesseiro e quando. O que começa como uma pista promissora termina em decepção. O vídeo não revela nada. Quem jogou o travesseiro não foi flagrado pelas câmeras. Não há evidências forenses no travesseiro que o liguem conclusivamente à morte de Nathaniel. Mesmo com esses impasses, os detetives seguem certos de que Sarah é a assassina. Enquanto continuam entrevistando testemunhas e montando o caso contra ela, uma conversa com a madrinha de Nathaniel revela novos detalhes perturbadores e novas evidências. Desculpe.
Como eu disse, sei que não é fácil falar sobre isso. Então, se você precisar sair, é só me avisar. Ok, as portas não estão trancadas, é só subir ali. Tudo bem? Sim. A madrinha de Nathaniel diz que conheceu Sarah e sua família pela igreja. Em 2014, menos de um ano depois que Sarah deu à luz Nathaniel, a creche dele a denunciou ao DCFS. Então a madrinha e o marido dela, o padrinho de Nathaniel, intervieram e se ofereceram para acolhê-lo. Quantos anos ele tinha na época? Ele tinha 6 anos. Ele tinha 6 anos. Eles também nos disseram que a creche até havia dito a eles que ele não demonstrava sinais de vínculo com ninguém. Ele estava mostrando sinais de carência. Havia uma desconexão, ele simplesmente nunca conseguiu se conectar com ninguém. Havia sinais emocionais de Nath por causa disso. Quando Nathaniel foi colocado sob os cuidados deles, sinais físicos de negligência eram visivelmente evidentes. Ele tinha arranhões no corpo e um grande galo do tamanho de um ovo na parte de trás da cabeça. Havia outros sinais também. Ele simplesmente gritava e gritava quando queria a mamadeira. Ele gritava como se nunca fosse comer de novo. Com a bênção de Sarah e sua mãe, os padrinhos tentaram obter a guarda de Nathaniel. No entanto, um juiz acabou concedendo a guarda exclusiva ao pai de Nathaniel, que na época morava com sua própria mãe. Logo depois, ele e Sarah reataram o relacionamento. E, pelos anos seguintes, Nathaniel ficou indo e voltando entre os pais e os padrinhos. Quando recebemos Nathaniel de volta, ele teve pesadelos por pelo menos um mês. Ele acordava no meio da noite gritando e gritando sem parar, e nós tínhamos que acalmá-lo. A madrinha de Nathaniel descreve em detalhes comoventes como foi entregar Nathaniel de volta aos pais. Nós explicamos isso, começávamos a levá-lo de volta e ele percebia para onde estava indo e começava a gritar dentro do carro. Quando ele era pequeno, chorávamos ao levá-lo para casa e Sarah também chorava porque nem conseguíamos tirá-lo do assento, já que ele não deixava. Com o passar dos anos, ela e o marido procuraram as autoridades para relatar preocupações e reuniu suas próprias evidências. Vídeos de celular que ela gravou de Nathaniel, descrevendo alguns dos abusos que sofreu nas mãos da mãe dele. Repete pra mim. O que ela falou? Você já estava na banheira? Sim. E você já tinha deixado a água entrar? Eu desliguei. É mesmo? Ela entrou lá? Sim, e ela tentou me fazer parar de respirar. Como? Ela agarrou meu pescoço e tentou apertar meu pescoço. Eu sei o quê? Coloque sua cabeça no seu corpo. Sim. E o que você fez? Eu revidei. Se eu não tivesse pensado? Eu me aguentei o máximo que pude. Isso é horrível. Não se faz isso com uma criança, certo? Sim. Não, estou confuso. O que realmente aconteceu? O que a mamãe Sarah fez com você? Ela me deu um tapa e me deu um soco. Ela te deu um tapa e te deu um soco? Onde? Na perna? Não, aqui. No seu rosto? E então ela me deu um soco. Ai. Você chorou? Sim, eu chorei muito alto. Você chorou? Ela pediu desculpas por te bater? Ela não pediu desculpas. Ela simplesmente se afastou e voltou para o banco da frente do carro. Ah, tudo bem. Você ficou com inchaço nisso por alguns dias ou só... Um dia e depois sumiu? Sim. Foi tipo bem aqui ou aqui? Ah, na sua mandíbula. Sim, eu Não... conto pra ninguém. Por quê? Não devo contar a ninguém? Sim, porque você vai colocar todo mundo em apuros e eu vou me meter em encrenca e aí vou ficar ainda mais machucada. Ah, foi isso que ela te disse pra não contar pra ninguém? Sim. Ah, entendi. Mas eu não me importo porque eu tenho que dizer a verdade. Você tem mesmo? Tudo bem. Mas não conte pra ela porque ela vai ficar tão brava. É, bem, o papai vai tentar te proteger, tá bom?
Não vamos contar a ninguém, mas vamos tentar te proteger para que não se machuque mais. Foi só isso que ela fez com você desde sua última visita? Ah, eu esqueci. Tudo bem. Tudo bem, sem problemas. Bem, vamos ter que rezar e esperar que Jesus te traga para cá o quanto antes, certo? Porque ele está resolvendo tudo, não é? Ele está resolvendo tudo? Nunca. Ele nunca vai resolver isso. Você sabe que mamãe e papai te amam, né? Nós não batemos na Umbrella. Você gosta daqui. Você gosta de estar aqui? Você gosta de estar aqui ou não? Obviamente. Obviamente. Os vídeos são incriminadores, mas ainda há provas mais surpreendentes por vir. Na cena do crime, a polícia apreendeu o celular de Sarah. Em março de 2021, a polícia faz uma busca manual no celular dela, e o que encontram no histórico de buscas do Google se torna a pá de cal para Sarah. Em 21 de abril de 2021, o estado de Illinois acusa Sarah Safranik, de 34 anos, de 5 acusações de homicídio doloso e uma acusação de agressão agravada a uma criança em conexão com a morte do filho dela. A fiança dela é fixada em $2 milhões. Apesar das dúvidas sobre se ele sabia que sua esposa era violenta e abusiva com o filho deles, os promotores optam por não apresentar nenhuma acusação contra o pai de Nathaniel. Sem pagar fiança, Sarah segue presa, aguardando o julgamento. Mesmo com muitas evidências contra, ela mantém sua inocência. Em maio de 2021, ela escreve uma carta para um dos detetives dizendo: "Vocês prenderam a pessoa errada." Ela aponta o dedo para o pai de Nathaniel e diz: "Meus filhos são o meu mundo. Eu não matei meu filho." 4 anos após a morte de Nathaniel, ela muda de postura. Em 15 de novembro de 2025, Sarah Safranik se declara culpada de assassinar seu filho. Um juiz a condena a 35 anos de prisão, seguidos por 3 anos de liberdade supervisionada obrigatória. Finalmente, a justiça para Nathaniel Burton. Mas é uma vitória vazia. A vida dele foi o preço por isso. Por anos, Nathaniel implorou por ajuda. Ele até previu seu próprio destino cruel. No final, ninguém veio salvá-lo. Se você ou alguém suspeita que uma criança seja vítima de abuso ou negligência, a Linha Direta Nacional de Abuso Infantil Child Help oferece ajuda 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ligue para 800-422-4453 224453 ou envie uma mensagem de texto com a palavra BEGIN para 800-422-4453 ou acesse www.childhelphotline.org.